Ter filhos é uma experiência maravilhosa, um antes e um depois da nossa vida. Muitos de nós encontramos propósito, um sentido, alguém por quem lutar, alguém por quem defender, mas ao mesmo tempo, tudo que tem de maravilhoso tem de cansativo também. A gente fica tão cansado, tão exausto. Cada dia é uma surpresa diferente, tem tanta informação na internet, tem a receita da vovó, tem as opiniões dos amigos do trabalho. E muitas vezes a gente se sente sozinho, sem apoio, no meio dessa multidão. E não é fácil. Os desafios são imensos. Por isso eu quero te convidar para essa conversa de hoje. O meu nome é Caio de Mello, sou psicólogo e eu acompanho famílias a cultivarem equilíbrio emocional com os seus filhos. Tema tão importante, tão buscado, não é mesmo? A primeira coisa que eu gosto de falar sobre isso é quando nós entramos num ciclo que eu chamo de ciclo do desespero. A gente perde controle, nosso filho perde controle, a gente chora de um lado, nosso filho chora do outro, a gente fica com raiva, responde com raiva a raiva dele. E muitas vezes a gente não tem a mínima ideia do que fazer. E a maioria das pessoas, infelizmente, elas mais dão opinião do que tentam se colocar no nosso lugar, não é mesmo? Você bem como é isso? Eu sou filho de 2, tenho uma filha de 7 anos, um bebê de 11 meses, que vai fazer 1 ano daqui a pouco. E sei muito bem como é esse chão, essa rotina da família. Mas sim existe um conhecimento sólido, estudado, validado, científico, que pode nos ajudar muito. E eu quero que nessa aula você já saia com os primeiros passos para conseguir cultivar equilíbrio emocional na sua casa, com os seus filhos. Independente das suas crenças, independente dos seus posicionamentos religiosos, independente da sua visão de mundo, é um conhecimento que pode ser aplicado para todas as pessoas. E para começar, primeiro eu gosto de esclarecer uma coisa. Nós podemos pensar sobre as pessoas de 2 formas. Podemos pensar da forma chave de fenda e podemos pensar da forma plantinha. Vou te explicar a diferença entre elas. Quando a gente pensa nas pessoas como chave de fenda, e aqui eu vou trazer bem para a nossa realidade, né? Na relação com os nossos filhos, e mesmo na relação com a gente mesmo, que é a nossa primeira relação, a visão chave de fenda é aquela onde, quando eu perco o equilíbrio, quando meu filho perde o equilíbrio, eu tenho uma experiência de intensidade emocional muito forte, eu acho que tem alguma coisa de errado com ele, ou acho que tem alguma coisa de errado comigo. Porque uma das nossas tendências é levar muita culpa também, né? Mas depois a gente fala disso. E acho que nós precisamos consertar. E o consertar é uma visão como se eu tivesse um celular que quebrou, eu vou trocar a tela dele. Eu vou ajustar uns parafusos para funcionar aquilo que não está funcionando. Ou para colocar algo que não está lá. Ou para consertar uma peça que estragou. Essa é a visão chave de fenda. Por outro lado, nós podemos pensar como as plantas, uma visão planta do ser humano. Essa, inclusive, tadinha, tá bem judiadinha, que eu levo ela para a palestra e ela acaba machucando no caminho. Até peço desculpa para a plantinha. Qual é a visão do ser humano planta? A visão do ser humano planta é a planta, ela está dentro de uma terra que, para crescer, ela precisa ser cultivada. E nesse cultivo, a gente pensa em 2 coisas. Uma dessas coisas é o que essa planta precisa para crescer saudável. E a segunda coisa é o que não pode acontecer com essa planta para ela perder a sua saúde. Então a gente sabe que a planta precisa de água, que a planta precisa de sol e que a planta precisa de nutrientes, de adubo, nutrientes na terra. E que por mais que eu queira, que eu deseje, que eu pense, que eu mentalize, que amanhã essa planta esteja curada, ela não vai estar regenerada amanhã. Ela vai precisar de tempo. E ao longo desse tempo ela vai precisar de cultivo, de cuidado dos nutrientes que ela precisa. E ao mesmo tempo evitar que ela seja danificada.
Então a visão planta do ser humano entende que um novo hábito, um novo aprendizado, ele vai ser realizado ao longo do tempo. Por isso eu gosto de usar a palavra cultivar, porque o cultivo, ele se dá em conjunto. Eu não faço sozinho, a outra pessoa não faz sozinha. O cultivo exige um trabalho em equipe. E quando nós pensamos em nós, porque somos nós que estamos nos relacionando com os nossos filhos e vivendo as angústias do dia a dia e querendo ajudar, todos queremos o melhor para os nossos filhos. Aqui vem um básico da psicologia que vai ser muito útil. E aí a gente chama de funções psicológicas. Olha só que nome bonito, anota aí, hein? Funções psicológicas. Caio, o que é isso? Funções psicológicas. Nada mais é do que aquilo do seu mundo subjetivo, da sua mente, que faz você funcionar. Todo mundo, todo ser humano, pensa, se emociona, sente, e aqui é o sentir no sentido diferente da emoção, do sentir o toque, sinto frio, calor, fome, né? Todo ser humano sente e todo ser humano intui, a intuição, aquele eureka, aquele pensamento que vem de algum lugar e às vezes a gente não sabe de onde é, vem com uma resposta, vem com um insight, né? Uma grande ideia, a intuição todos temos também. E o bebezinho, quando ele nasce, ele já nasce com essas funções psicológicas. O bebê pensa, o bebê se emociona, o bebê sente. E isso perdura ao longo de toda a vida. A minha criança de 5 anos, de 3, de 12, também tem um pensamento, tem uma emoção, tem um sentimento e tem suas intuições. Só que a maneira de funcionar é diferente da nossa, de adulto. E às vezes a gente tem essa mania, esse hábito de achar que eles pensam como nós. Mas não é assim. Isso não é verdade. O bebê pensa, mas eu não vou achar que o bebê vai ser capaz de solucionar um problema de matemática, por exemplo. Então tem coisas que são muito óbvias, mas outras acabam não sendo. E uma delas é a gente achar que a criança já deveria ter equilíbrio emocional pela idade dela. Já fez 7 anos, já devia ter aprendido. Só que isso é uma coisa que a gente não nasce com. A gente nasce com o potencial. Mas se esse potencial não for alimentado, se não for ensinado, a gente não pode exigir isso delas. Mas como, desde pequeno, todos temos essas funções psicológicas básicas, anotou aí, né? Nome bonito? O potencial está aí. Um outro fator para a gente entender quem somos, porque veja bem, se eu quero entender outra pessoa, seja o meu filho, marido, esposa, amigo, companheiro de trabalho, chefe, se eu quero entender outra pessoa, inevitavelmente eu passo por mim, porque eu percebo o mundo com os meus olhos. Eu tenho a minha maneira de perceber o mundo. Então sempre que eu percebo o outro, eu vejo um pouquinho de mim também. Então se eu quero aprender a ensinar, a cultivar equilíbrio emocional com os meus filhos, eu preciso me entender e entendê-los. Então, primeira parte do entendimento, funções psicológicas básicas. Eu penso, eu me emociono, eu sinto e eu tenho intuições. E o meu filho também. Segunda parte do entendimento de quem somos. É o que eu chamo de PPF. Não é prato feito, talvez você esteja com fome, porque nessa criação da infância, às vezes a gente não tem tempo nem de comer direito, mas não é prato feito, é passado, presente e futuro. É nos contextualizar com relação à temporalidade. Então, pega aqui comigo, ó, tempo, né? A linha do tempo. Linha do tempo, estou falando do passado, presente e futuro. E olha só, a gente acha que a gente vive só no presente, mas nada disso. Nós vivemos simultaneamente, vivemos ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Como assim, Caio? Peraí, vou te explicar, vai ficar bem fácil de entender. Olha só, aquilo que você faz, você está fazendo no presente. O presente é o seu único lugar de ação.
E você já deve ter ouvido o romanticismo bonito, né, de que só no presente se vive, que o presente não tem esse nome à toa, porque o presente é um grande presente. E é mesmo, porque só no presente você pode fazer alguma coisa. Então, se você está me assistindo agora, você está me ouvindo, você está fazendo isso quando? No presente. Então, numa linha temporal, no presente, você toma a ação e responde aos estímulos imediatos. Estou com fome, vou comer. Estou com sono, vou dormir. Converso com alguém, você vai respondendo aos estímulos imediatos. Só que aquilo que já aconteceu na sua vida, o seu passado, ele continua vivo em você. Você lembra, você tem memórias. E quando você lembra de alguma coisa, já seja boa ou ruim, você tem emoções evocadas disso. Né? Você sente, você reage às suas lembranças, você não é indiferente às suas lembranças. E muitas vezes esse passado vai condicionar a sua atitude no presente. Você vai tomar decisões, você vai ter pensamentos, emoções que têm a ver com o que você já viveu, com a sua história passada. Então o passado ele não foi embora de você. E existem dois passados, tá? Olha aqui comigo, ó. Dois passados diferentes. O passado que você lembra. Ai, que gostoso era quando a minha avó fazia aquela lasanha. Eu só tô falando de comida, acho que eu tô com fome e nem percebi, olha só. Que gostoso era quando eu ia passear no parque naquele dia de sol com meu pai, com a minha mãe. Né? Tem as lembranças que você lembra. Ou, nossa, como eu detestava aquela aula. E isso te evoca emoções presentes. Mas tem as lembranças que você não lembra. E aí essas lembranças, elas vão para aquele lugarzinho que talvez você já tenha escutado nome, palavra famosa na psicologia, que a gente chama de inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é aquilo que está fora da nossa consciência, da nossa percepção. Mas acontece que não é porque eu não lembro que não está em mim. Porque, afinal de contas, a vida é uma experiência contínua, ininterrupta. Você não viveu a sua infância, a infância acabou e agora você está vendo a sua vida adulta. Não, 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 não. Você viveu a sua infância, você teve vários pensamentos, várias experiências, emoções aqui, e tudo isso da sua infância você leva para a sua vida adulta. Então, o ciclo da vida, ele é contínuo. Ele não para, ele não tem interrupções. Então, mesmo aquilo que você não lembra continua sendo parte de você. Caio, por que isso é tão importante? Porque existem dois jeitos errados de lidar com as emoções. Como a gente está falando sobre equilíbrio emocional, o que a gente quer dizer com equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional é saber administrar as emoções. E a maioria das pessoas costuma fazer isso do jeito errado. Que jeito? Quais são as duas grandes tendências do ser humano em lidar com as emoções? Né? E nós acabamos ensinando os nossos filhos a fazerem isso sem querer. A primeira delas é ignorar. Eu ignoro que aquela emoção existe. Então, tô com aquela raiva, mas eu vou ali no meu quartinho, não falo com ninguém, eu escondo para fingir que não tem, porque a raiva é uma coisa ruim, né? Ou tô com aquela tristeza, tô me sentindo triste, mas eu não falo para ninguém, porque ninguém quer saber da minha tristeza, etc. E a segunda maneira errada de lidar com as emoções é mergulhar nelas. Então, quando eu tô com raiva, eu viro a ira, eu fico feroz, eu fico muito irritado, e saio descontando em cima de todo mundo, e grito mesmo, e quem estiver na frente tem que sair. Ou quando eu tô muito triste, eu me levo pela depressão, não saio da cama, não falo com ninguém, me isolo. E os nossos filhos vão vendo como a gente reage com as nossas emoções e vão aprendendo pelo exemplo. Sabe aquela frase... Faça como eu digo, mas não faça como eu faço. Então, essa é a frase mais inútil da humanidade. Essa é a coisa mais ineficaz que o ser humano já criou. Não funciona. E olha, quer saber de uma coisa? Não funciona nem com adulto. Por quê? Se alguém está te ensinando alguma coisa
e você vê que a pessoa está falando de um jeito, mas ela age de outro jeito, você não dá crédito para essa pessoa, porque o nome disso é incoerência. O nome disso é incoerência. E todos nós, mesmo os adultos, aprendemos muito mais por aquilo que observamos e experimentamos do que por aquilo que escutamos. Então, quando a gente fala em equilíbrio emocional, o equilíbrio é: a emoção veio a raiva, veio a tristeza, veio a angústia, veio a solidão, né? Veio o nojo, veio o medo. A gente administra sem ignorar e sem mergulhar e se deixar levar por aquela emoção. As emoções, elas têm um impacto muito grande nas nossas funções psicológicas, na maneira que a gente pensa, que a gente sente, que a gente se emociona, que a gente intui também. E na nossa ação, naquilo que a gente vai fazer. Então, quando eu estou com muita raiva, por exemplo, eu fico cheio de energia, pronto para fazer alguma coisa. Mas isso tem uma razão evolutiva, isso tem uma razão biológica para acontecer. As emoções, elas fazem parte de uma zona no cérebro que é muito antiga, que está desde o início da nossa espécie humana. Já a capacidade de raciocínio, a nossa cognição não. A nossa cognição é uma habilidade nova. Como as emoções, elas são muito antigas na nossa história evolutiva, a função evolutiva delas, a função biológica delas, também nos remete aos tempos antigos. Por exemplo, quando você sente raiva, essa raiva te deixa muito forte, te deixa pronto para uma situação de luta e fuga, te deixa pronto para matar ou morrer, para lutar pela sua vida. Isso no tempo das cavernas era muito útil, porque você de fato tinha que caçar para comer, ou às vezes de fato tinha que lutar contra o animal e vencê-lo para sobreviver. Hoje em dia, se você sente muita raiva na frente do computador e você se deixa levar por essa raiva e quebra o computador, você teve um uso ineficaz da sua emoção. Você ficou plenamente hormonado, cheio de adrenalina, pronto para destruir um computador. Isso só vai te trazer prejuízo. Agora você imagina isso na frente de uma criança. Se eu não consigo administrar, e a raiva sai em forma de grito, em forma de violência verbal ou física, em forma de punições, eu estou mostrando para ela que é assim que se faz com a raiva. Porque, afinal de contas, o adulto é o exemplo máximo da criança. Porque a inteligência da criança, a inteligência instintiva da criança sabe que ela precisa do adulto para sobreviver. Então a raiva não é ruim, não existem emoções boas e emoções ruins. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela tem a sua função. Se você está andando na rua e você sente um perigo, a sua percepção do perigo vai fazer você reagir para evitá-lo. Se você for injustiçado, a raiva vai te sobrecarregar de energia para lutar contra a injustiça, mas existem maneiras inteligentes e maneiras não inteligentes de usar essa energia da raiva, toda essa ferocidade. Se você usar ela de forma inteligente, você pode chegar a objetivos muito claros e ela se torna muito eficaz. Por isso que ela não é boa e nem ruim. E quando você ignora, quando você fala assim, isso é ruim, eu não quero saber, eu não quero sentir, você coloca para baixo do tapete. Imagina que você está limpando a sua casa, está cheio de sujeira, e aí você não tem tempo e vai receber visita. As visitas estão chegando, o que a gente faz? A gente abre o armário e taca tudo lá dentro de qualquer jeito. Principalmente se as crianças estão correndo pela casa, tal, aquela coisa. Taca tudo no armário, fecha, o importante é ninguém ver. E a sujeira ali não põe para debaixo do tapete, tem que parecer limpo. E a casa parece limpa, tudo maravilhoso, tudo aparentemente brilhando, né? Mas ela está suja e desorganizada. A aparência
não condiz com a realidade nesse caso. Quando você não expressa uma emoção, é isso que acontece também. Quando você não expressa uma emoção, ela vai para baixo do tapete. E ela continua te influenciando. Influenciando o quê? A forma que você pensa, a forma que você sente, a forma que você age, as suas atitudes, e você nem se dá conta. E quando você faz isso durante muito tempo, o que acontece? Você perde mais controle ainda sobre aquilo. E aí você vai precisar cavar muito na sua história para poder lembrar de onde vem essa raiva mesmo. E principalmente quando a gente fala dos nossos filhos, tem uma outra palavrinha bonita chamada hereditariedade. A gente transmite pelos genes as nossas emoções também. E quando eu olho para um filho meu, eu vejo um pedaço de mim em muitos sentidos. E lidar com isso muitas vezes é difícil. E às vezes tem mais a ver comigo do que com ele. E voltando à temporalidade, a gente falou muito do passado, falou um pouco do presente, mas tem o futuro também, né? Aquilo que já passou, aquilo que eu estou vivendo hoje e aquilo que ainda vou viver. Como é que o futuro faz parte do meu presente? Muito simples. As suas expectativas, aquilo que você deseja. Afinal de contas, todo dia que você acorda de manhã, você acorda por uma razão, por um objetivo. Existem muitas coisas que você quer que aconteçam na sua vida que ainda não aconteceram. Quando a gente pensa nos nossos filhos, a gente luta para entregar um futuro melhor para eles. Então o futuro também influencia o meu pensamento, a minha emoção, a minha ação. O que eu quero para o futuro vai condicionar o que eu faço hoje. Mas essa consciência da temporalidade, de como nós somos influenciados pelo passado, pelo presente e pelo futuro, nós nem sempre temos como adultos. Mas é importante lembrar que temos a capacidade de ter consciência sobre como a nossa temporalidade influencia na nossa atitude. E o importante aqui é saber que a criança, ela não tem. E ela não tem porque ela não quer. Ela não tem porque o amadurecimento do cérebrozinho dela ainda não deixou ela chegar lá. Só que com relação à emoção, a tendência é que a gente se cobre muito e cobre muito elas também. Me cobro muito porque eu não quero ter essas explosões, às vezes, no caso das pessoas que são mais explosivas, ou porque eu não quero ter essa tristeza, essas angústias, no caso das pessoas que são mais, que têm uma tendência mais depressiva. E eu fico lutando e tentando fugir disso, ao invés de buscar entender os porquês. Então agora você aprendeu um modelinho para encaixar suas experiências emocionais. A gente está falando sobre equilíbrio emocional. É o modelo PPF, que não é prato feito. Passado, presente e futuro. Essa emoção que eu estou sentindo, ela faz parte do meu passado. É um medo que eu tenho, é um desgosto que eu tive, raiva por algo que aconteceu. Ela faz parte do presente. Está acontecendo algo agora que está me deixando nervoso, que eu não estou sabendo o que fazer. Ela faz parte do futuro. Algo que me angustia ou me dá muita ansiedade, por exemplo. Entender isso faz com que eu tenha mais capacidade de empatia com os meus filhos. A empatia é aquela palavra bonita que caiu na moda também, que significa se colocar no lugar do outro. Tentar ver e pensar o mundo do jeito que o meu filho, seja um bebê, seja uma criança, seja um adolescente, vê, pensa e sente. Porque a partir da empatia é possível criar comunicação. E eu não tenho como esperar que a criança vai tomar essa iniciativa. Porque lembre-se, nenhum de nós nasceu com equilíbrio emocional. Isso é uma coisa que a gente aprende. Então a gente não pode cobrar aquilo que não foi ensinado.
E eu não estou falando isso para você se sentir culpado ou culpado, não. Porque essa não cobrança começa com a gente. Sabe a culpa, aquela coisa que a gente falou lá no início? Esse bichinho chato que, nossa, fica em cima da gente, de pai, de mãe, de quem cuida de criança. A gente se sente muito culpado muitas vezes. Mas a gente também está aprendendo. E aqui vai uma dica de ouro. As crianças, elas não esperam que a gente seja perfeito. Nós vamos fazer muitas coisas e vamos achar que essas coisas estão erradas. Mas se nós formos coerentes, sinceros, olha que aprendizado para a criança. Porque quando você fica com raiva na frente dela, quando você não suprime a raiva, mas você administra ela de forma inteligente, a criança ela vai ver, nossa, eu posso fazer isso com a minha também. E quando ela estiver com raiva, à medida que você vai aprendendo a administrar essa raiva, quando ela estiver com raiva, em crise de choro, birra, quando ela te bater, quando ela bater no amigo, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, da paternidade, da maternidade, você vai ter passado por isso, você está no caminho de aprendizado, no caminho de saber administrar com inteligência essas emoções intensas, e você vai, na hora, saber o que falar com ela, porque realmente não tem manual. Não tem manual. E desconfie de qualquer caminho fácil, porque os caminhos fáceis, eles não costumam dialogar muito bem com a riqueza da vida, que é linda, complexa, grande, difícil, triste. A vida é tudo. Na vida cabem todos os tipos de experiência. E quando a gente lembra do modelo da chave de fenda ou da plantinha, você deve ter sacado que a chave de fenda é um modelo bastante ineficaz. Porque como é que a gente vai exigir respostas imediatas de algo que exige cultivo? Existem leis na natureza e no nosso funcionamento psíquico, porque nós somos natureza também, que não podemos mudar só pelo desejo. Se eu saltar de uma janela, por mais que eu queira, o meu corpo não vai conseguir voar. Isso acontece com a nossa psique também. Outra palavra bonita, ó, anota aí. Com a nossa mente, com a maneira como a gente funciona. Aprendizado leva tempo. E o tempo exige uma outra qualidade muito desejável, principalmente com relação a isso que a gente está falando. Exige paciência. Caio, mas como é que eu vou ter paciência? Como faz isso, né? Um bicho de 7 cabeças. Como eu vou ter paciência se eu chego exausto do trabalho, meu filho não fez dever de casa, não toma banho, não escova o dente, me responde mal, não quer dormir, né? Então esses os nossos desafios do dia a dia. E tantos outros. Como eu vou ter paciência? Olha, a paciência se treina. E eu vou te falar uma coisa, vale muito a pena treinar a paciência. Paciência está dentro de um conjunto de habilidades que nós chamamos de, pega aí, ó, outro nominho bonito, comportamentos pró-sociais. Por que pró-sociais? Pró, a favor de, sociais, sociedade. São habilidades muito úteis para se viver em sociedade. Saca só, não estou falando para você não sentir raiva, nem para você não sentir tristeza. Estou falando só para você que você pode aprender a administrar essas emoções intensas de uma maneira eficaz e inteligente. Como? Você primeiro vai identificar, quando a emoção intensa veio, você vai contextualizar ela. Peraí, PPF. Essa emoção está no passado, no presente ou no futuro? Beleza, ela faz parte desse grupo. Você contextualiza. E aí você vai pensar qual é a maneira eficaz e inteligente de escoar essa emoção. E aqui a dica, ó, que sem isso você não vai conseguir fazer. Você precisa expressar essa emoção. Quando você não expressa, quando você ignora, quando você coloca embaixo do tapete,
ela vai se acumular ao longo do tempo, vai virar uma bola de neve. E aí, quando essa bola de neve explodir, pode vir no formato de qualquer coisa. Pode ser uma doença, pode ser um desequilíbrio muito desagradável que você vai ter com alguém. Podem ser muitas, muitas situações que você pode evitar. A gente não tem escolha. A potência da emoção é parte da nossa natureza e todos temos. Mas elas podem ser vividas com mais facilidade. Então você vai identificar, vai contextualizar para identificar dentro da linha temporal onde está essa emoção e você vai pensar a maneira inteligente de expressá-la. E se você está na frente do seu filho, você vai conversar sobre ela com ele ou com ela. Sobre o que você está sentindo, vai ser honesto, vai ser sincero. Vai falar como é a raiva, como é a angústia, como é o medo. Isso, acredite em mim, vai criar duas coisas que não têm preço. E que se custassem dinheiro, eu tenho certeza que você pagaria a quantia que fosse para poder dar isso para o seu filho se fosse uma questão chave de fenda, se fosse algo que ele não tem, que a gente vai dar. Mas lembrando, não é isso, é um cultivo. Duas coisas. A primeira, ele vai aprender a observar o que ele sente. Então, quando aquilo vier, não vai dominar ele. Ele vai dar um nome para aquele medo, para aquela angústia, para aquela tristeza, para aquela raiva. Ele vai dar um nome. Ele vai saber que está tudo bem ter emoção, que ele não precisa reprimir isso. Porque quando ele reprime, ele pode até não expressar na sua frente, mas em algum momento a bomba estoura. Ele vai aprender que está tudo bem, que é parte da natureza e que ele pode usar essa intensidade para algo bom, eficaz, inteligente para ele. Isso é aprender equilíbrio emocional. Isso é cultivar equilíbrio emocional. É um trabalho diário, de paciência. Paciência com você mesmo e paciência com o seu filho, sua filha. Porque o primeiro amor é o auto-amor. E a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não sabe. A gente só ensina o que a gente sabe. E todos nós precisamos aprender. E o segundo presente de valor inestimável é a relação, é o vínculo, é o fortalecimento do vínculo entre vocês. Como é a relação com aquela pessoa que você pode falar de tudo e a pessoa te entende, sem restrições? Pois é, quem não deseja esse vínculo forte de confiança, de honestidade, de sinceridade e coerência com os filhos? Todos desejamos, não é? E esses dois grandes presentes não vão só para eles, vão para você também. Ficam na gente. Aquilo que a gente aprende, a gente leva ao longo do ciclo da vida. Espero que esse bate-papo tenha te ajudado, nem que seja um pouquinho, a entender melhor como cultivar o equilíbrio emocional com seus filhos, na sua casa, na sua família. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau. Um prazer.